Bem, a mesa redonda é intitulada As Epilepsias na Vida Real. Ela tem como objetivo abordar os diferentes aspectos das epilepsias, através de uma discussão democrática entre profissionais, familiares e pacientes com epilepsia. Esse esforço visa aproximar a ciência da sociedade, para que pacientes com epilepsia e familiares possam trazer seus relatos e reflexões, como também se informar sobre essa importante alteração neurológica. Para isso, eu vou agora chamar a moderadora da mesa, a professora doutora Maria Carolina Doreto, graduada em Farmácia e Bioquímica pela Faculdade de Farmácia e Odontologia de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, onde também realizou mestrado e doutorado em Fisiologia, só que pela Faculdade de Medicina, e é atualmente aposentada como professora associada nível 2 da Universidade Federal de Minas Gerais. Desenvolve pesquisas em diversas linhas envolvendo a epilepsia, como também atua nas suas causas sociais, apresentando grande experiência na área. É atualmente presidente da EPI Brasil. Por favor, Maria Carolina Doreto. Boa tarde. Eu não sei se tem professor estrangeiro no auditório, acredito que não. But I would apologize the foreign speakers because this session needs to be in Portuguese. Eu quero agradecer... Dá para acender essa luz aqui? Dá para acender essa luz? Aí, obrigada. Eu quero inicialmente agradecer ao professor Norberto por me convidar para presidir este encontro que põe em contato a academia e a sociedade. Esta é uma sessão diferente das demais deste simpósio. Ela é dedicada às pessoas com epilepsia, amigos e familiares. Quero ainda agradecer ao professor Norberto por incluir num simpósio deste porte uma sessão desta natureza. O professor Norberto, há muito tempo, tem tido esta preocupação nos eventos que promove. Eu vou apresentar aqui rapidamente uma pequena introdução dos trabalhos que têm sido realizados em favor das pessoas com epilepsia, e em seguida eu vou convidar os debatedores para assentar à mesa para iniciarmos o nosso debate. Bom, como a Poliana falou, no momento, eu sou presidente da Federação Brasileira de Epilepsia, a EPI Brasil. Todos nós sabemos que as epilepsias causam um impacto psicossocial muito grande. Ele tem um impacto do diagnóstico e do tratamento, e ambos com efeitos negativos significativos na dinâmica familiar. As oportunidades de emprego para as pessoas com epilepsia são reduzidas ou inexistentes. E os pacientes têm níveis altos de ansiedade e depressão que aumentam com o aumento da frequência das crises. A situação da vivência das pessoas na sociedade resultam em baixa autoestima. Assim que as epilepsias têm sido consideradas condições estigmatizantes por excelência. No trabalho, a situação não é diferente. Os empregadores têm medo que as pessoas com epilepsia apresentem crise no trabalho, que provoquem acidentes, se machuquem. Existe também a crença de que as pessoas com epilepsia têm menor capacidade para o trabalho, o que não é verdade. Tem, inclusive, trabalhos que mostram que a disposição para o trabalho, o rendimento no trabalho é até maior, porque essas pessoas querem demonstrar que são capazes. Existe a crença de que a falta ao trabalho é maior nas pessoas com epilepsia, e também não é verdade.
e tem o receio de que as crises epiléticas no local de trabalho causem intranquilidade nos outros empregados. Então, no trabalho, o peso do estigma se faz presente tanto no momento de decidir a contratação, como no momento de decidir a demissão. E, em razão das restrições de emprego, os pacientes recorrem à economia informal, ao subemprego ou à mendicância, ou depender do poder público com auxílios de INSS quando eles conseguem. Então, é no trabalho que as características estigmatizantes da epilepsia se tornam mais explícitas e têm ação mais avassaladora. E se estabelece um ciclo perverso, que inicia com as restrições na escolha da profissão, a pessoa tem um sentimento de isolamento e discriminação, não consegue emprego, ou tem dificuldade de conseguir, ou tem que mentir, ou omitir que tem epilepsia. Esse estado emocional que ela fica dificulta a aderência ao tratamento, e por não ter aderência ao tratamento, ela apresenta mais crises, e apresentando mais crises, ela reinicia o ciclo de forma cada vez mais danoso e mais perverso. Na escola também, as crianças são discriminadas. Quando apresentam crise no ambiente escolar, elas sofrem bullying, não querem mais voltar naquela escola. Os professores deviam estar orientados a respeito da doença da criança. Os pais deveriam informar a escola, os professores. No entanto, não é assim que funciona. Essas crianças são discriminadas e começa, então, para a criança, pode começar, se ela não for adequadamente atendida na escola, pode iniciar um ciclo perverso muito parecido com o do trabalho. A criança não quer mais frequentar aquela escola e pode mudar de escola ou ir com má vontade para a escola. Isso vai diminuir o rendimento escolar e depois ela tem que ir na outra escola, muda outra vez de escola e se estabelece também para a criança o ciclo danoso parecido com o do trabalho. Em 2004, nós reunimos algumas associações de epilepsia espalhadas pelo Brasil e fundamos uma federação. Nós federamos essas associações numa entidade que é a Federação Brasileira de Epilepsia, e que eu tenho aqui as associações em azul, são as associações afiliadas em funcionamento, em atividade. Isto quer dizer que elas comparecem regularmente às atividades da EpiBrasil. As que estão em vermelho são associações que já foram afiliadas, mas que nós perdemos os contatos, elas não comparecem mais e nós não temos contato. E as que estão em verde são associações em formação em vias de afiliar. Isso dá 16 ou 17 associações ativas espalhadas desde Rondônia até Santa Catarina. O que essa EpiBrasil faz? Nós fazemos basicamente atividades educativas, que é uma das coisas que mais as pessoas com epilepsia precisam. Elas precisam de informação, de orientação, de desconstrução dos mitos, das bobageiras que existem em torno da doença, e, no seu lugar, levar conhecimento correto, conhecimento científico e orientações sobre os tratamentos. Esses eventos eles são liderados por associações locais. Por exemplo, se eu vou fazer um evento em Porto Velho, lá tem 2 associações que vão liderar o evento. Em geral, esses eventos são em parceria com as secretarias municipais ou estaduais de saúde do local. Às vezes, as parcerias são feitas com as universidades locais, públicas ou privadas. E, no caso específico de Rondônia e de Limeira, uma parceria importante com o Ministério Público local. Então, nós trabalhamos nessa parte de educação, de informação correta, de combate ao estigma e ao preconceito, e atuamos junto ao poder público, no caso, o Ministério da Saúde, as secretarias de saúde e de educação dos municípios e dos estados, assembleias legislativas, câmaras municipais,
na Câmara Federal, no sentido de sensibilizar parlamentares e representantes do Poder Executivo, do Legislativo, para a causa da epilepsia e as necessidades das pessoas que têm epilepsia. Então, nós temos realizado eventos em todo o Brasil, em Minas Gerais, na cidade de Ouro Branco, com a parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte, em Porto Velho, 2 eventos em universidades e 2 ou 3 já no Ministério Público. Estivemos fazendo evento em Macapá e Porto Grande, que é uma cidade do interior do Amapá. Outra vez em Minas Gerais, na cidade de Ipatinga, em Limeira, em parceria com a Promotoria Comunitária de Limeira. E outra vez em Minas Gerais, com as lideranças da Pastoral da Criança. Em Vespasiano, na Associação Mãos de Artesão. Em Belo Horizonte, outra vez, no Mercado Central. E aqui eu quero fazer um parênteses para apresentar a Liga Acadêmica de Epilepsia. Na Universidade Federal de Minas Gerais, nós temos uma Liga Acadêmica de Epilepsia, que é a única do Brasil, e que funciona perfeitamente, maravilhosamente. São 20 ou 30 estudantes preparados para levar a todos os cantos educação, informação correta sobre epilepsia. Estivemos em Cajazeiras, na Paraíba, na Universidade Federal de Campina Grande, em Patos, e temos parceria também com as universidades. No caso aqui, são 2 exemplos, com o empenho do professor Norberto, sua liderança, nós fizemos um evento aqui na USP, em Ribeirão Preto, no Instituto de Estudos Avançados, que foi transmitido por teleconferência para o mundo inteiro, né, porque a internet é para o mundo inteiro, e um fórum que realizamos na Unicamp com esse objetivo de aproximar a academia das pessoas com epilepsia que estão fora da academia. Junto ao poder público, nós fazemos audiências públicas em câmaras municipais, em assembleias legislativas, e as associações, os representantes das associações comparecem a um encontro por ano. Nós fazemos um encontro nacional uma vez ao ano. Esse ano agora, de 2013, foi realizado na Câmara Legislativa do Distrito Federal, e a do ano que vem será realizado junto com o Congresso da Liga Brasileira de Epilepsia, em Foz do Iguaçu, no período de 2 a 4 de março de 2014. Essa é a foto, essa grande aí em cima, é a foto dos delegados que compareceram ao encontro em Brasília. A cada encontro, nós elaboramos um documento que vai ser a pauta de reivindicações para o ano seguinte. Então, esse aqui é o documento de Brasília, tem aqui um preâmbulo sobre a epilepsia, prevalência, necessidades, e depois o que nós queremos, o que o movimento necessita, o que as pessoas com epilepsia necessitam. Então, esse documento, quem tiver interesse, eu posso repassar, não dá para esmiuçá-lo agora, mas, basicamente, são as reivindicações do movimento que traduzem as necessidades das pessoas com epilepsia. Então, a sociedade civil tem feito a sua parte. As entidades, as associações de pacientes, a IP Brasil, os movimentos organizados, o Facebook, a internet. Só que não dá para mudar a realidade das pessoas com epilepsia se não houver um profundo envolvimento e compromisso do poder público. Então, nós precisamos do apoio do Ministério da Saúde, do Ministério do Trabalho, do Ministério da Previdência Social, da Câmara dos Deputados, das Assembleias Legislativas nos estados, das Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde, de Educação, de Ação Social, Esporte e Lazer, do Ministério Público e da Defensoria Pública. Algumas coisas nós já temos conseguido. O Ministério Público de Rondônia incluiu no seu Plano Geral de Ação 2011, de 2012 e 2013, a epilepsia como atividade da saúde nas ações do Ministério Público. E tem primado pela defesa dos pacientes que necessitam auxílio jurídico, que necessitam auxílio do Ministério Público, seja para solicitar auxílio do INSS ou aposentadoria. E sempre faz eventos em Rondônia, em Porto Velho e em cidades do interior.
No estado de Minas Gerais, nós constituímos um grupo de trabalho com a Secretaria Estadual de Saúde, com representantes dos técnicos e das entidades representativas dos pacientes e com representantes dos serviços que atendem pessoas com epilepsia. Estamos indo bem nas nossas conversações no sentido de montar um plano, um projeto de atenção integral à saúde de pessoas com epilepsia para o estado de Minas Gerais. Esse é o nosso grupo de trabalho. Nós temos uma lei estadual para Minas Gerais para proteger as pessoas com epilepsia. Está em andamento a aprovação de uma lei na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Temos um projeto de lei federal proposto por uma deputada federal para Minas Gerais, deputada João Moraes, que está tramitando na Câmara Federal, que é um projeto de lei que institui o Programa Nacional de Atenção à Saúde de Pessoas com Epilepsia. Fizemos, no início deste ano, uma audiência pública na Câmara dos Deputados, na Comissão de Seguridade Social e Família, e estamos trabalhando para implementar o plano estratégico da Organização Pan-Americana da Saúde para o Brasil, pois o Brasil é signatário deste documento. E para implementar esse projeto, nós temos trabalhado com o delegado da OPAS no Brasil, Dr. Lili Min, a EP Brasil, a ASP, a Associação ASP, a Assistência à Saúde de Pacientes com Epilepsia, que é a executora oficial da campanha Epilepsia Fora das Sombras da Organização Mundial da Saúde, a Associação Brasileira de Médicos de Família, a Liga Brasileira de Epilepsia e os técnicos da atenção primária e da média e alta complexidade do Ministério da Saúde. Com isto, nós conseguimos já fechar o texto, né? Já passou pela comissão dos especialistas, um caderno de atenção básica para epilepsia, cefaleia e tontura, um manual de manejo para epilepsia e está sendo montado um site, dentro do site do Ministério da Saúde, um site para o usuário. Então, nós precisamos de... Eu não posso me delongar, que já passou meu tempo. Nós não temos médicos neurologistas em quantidade suficiente para atender o contingente de pessoas com epilepsia que temos no Brasil. E, em vista disso, nós formulamos, nesse projeto com o Ministério da Saúde, uma forma que provavelmente vai atender a demanda de metade dos pacientes na atenção primária. E uma coisa que todo mundo pode fazer é, por exemplo, cuidar que na sua cidade não falte medicação para epilepsia. A pessoa que toma remédio para epilepsia não pode interromper o tratamento ou ela terá crises, né? Então, cada um, eu tenho que interromper por causa do tempo, cada um pode fazer a sua parte e acredito que ao longo do debate, cada um perceberá em que poderá atuar. Eu quero aqui agradecer a todos os companheiros de todos os pontos do Brasil, que são militantes do movimento, aos médicos, aos parceiros, né? Que apoiam o movimento, cirurgiões, neurocirurgiões, deputados, parlamentares em geral, que têm abraçado a causa da epilepsia e que têm apoiado o movimento. Então, eu quero agradecer e acho que este momento que estamos passando agora aqui, né, é um momento importantíssimo, que é a forma da academia se relacionar e devolver à sociedade o conhecimento adquirido, e o conhecimento ilumina nosso caminho. Sempre o conhecimento ilumina nosso caminho, e assim podemos seguir em frente, sem medo e sem preconceitos. Obrigada. Obrigada. Eu quero chamar aqui para compor a mesa o senhor Geraldo da Costa Araújo Filho. Ele é advogado, estudioso leigo da epilepsia, apresenta crises epiléticas desde os 4 anos de idade, que, segundo o próprio relato, são crises variadas, o que o tornou o centro de diversos debates acadêmicos. Em seu livro, Dostoiévski e Eu, A Epilepsia em Nossas Vidas, publicado em 2005,
Geraldo relata a sua vivência com epilepsia. Em 2006, foi entrevistado no programa do Jô Soares. Fundou, junto com a doutora Alzira Castro, neuropediatra, uma associação de pessoas com epilepsia, a ABE Piauí, da qual é vice-presidente. Essa entidade desenvolve intenso trabalho sobre o conhecimento da epilepsia no Piauí. Atua como coordenador dos grupos do Facebook, Convivendo com a Epilepsia e Quebra do Preconceito. Obrigado, Geraldo, pela sua presença. Eu quero convidar agora para sentar à mesa a senhora Nívia Collin, que é psicóloga, mãe de paciente com epilepsia, que teve início das crises aos 7 anos. Desde então, a medicação foi alterada 18 vezes pela falta de resposta ao tratamento medicamentoso. Após esse tempo de insucesso com o tratamento, a família decidiu manter a qualidade de vida e estabilizar a crise com o auxílio de uma psicopedagoga e terapeuta familiar. Há aproximadamente 1 ano e 2 meses, seu filho não apresenta crises e tem uma rotina de vida normal para crianças da sua idade. Atua como coordenadora dos grupos no Facebook Mães da Epilepsia, Convivendo com a Epilepsia e Quebra do Preconceito. E, por fim, quero convidar a doutora Vera Cristina Terra, que é graduada em Medicina pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, neurologista clínica, mestre e doutora em Neurologia pela Faculdade de Medicina da USP. Trabalhou durante 15 anos como médica assistente do hospital daqui da faculdade, do HC daqui, na área de epileptologia, com ênfase no atendimento, diagnóstico e tratamento de crianças, adolescentes e adultos com epilepsia. Atualmente, a doutora Vera trabalha na mesma área, no Centro para Diagnóstico e Tratamento de Epilepsia do Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Paraná. Então, eu convido inicialmente, cada um dos senhores terá 5 minutos para um pronunciamento, para expressarem o que desejam, e depois nós vamos passar ao ponto seguinte do debate. Eu sou formado em Direito, comecei a trabalhar ano passado, sou casado há 32 anos e estou curado da epilepsia, do lado social da epilepsia. Porque desde o dia em que eu deixei de ter remorso, de ter crise, eu passei a me sentir curado, certo? Então, foi um fator muito importante quando eu assumi a minha doença. Resolvi escrever um livro e fundar uma associação junto com a doutora Alzira de Almeida Castro, lá no Piauí, a ABE capítulo Piauí, e fazemos um trabalho de informação. Nossa associação se reúne todo final do mês e trabalha justamente com a informação. A epilepsia, ter epilepsia, ser uma pessoa com epilepsia e ter uma pessoa com epilepsia. São 3 situações que eu vivo, né? E o mais difícil é ter a epilepsia, porque, principalmente com a convivência médica, com a convivência com o médico. O médico, eu vou abrir aqui o jogo com vocês, como se diz. O médico, ele procura o quê? Ele procura o fim da crise. O paciente procura o fim da crise e a qualidade de vida. Então, ter qualidade de vida e ser uma pessoa sem crise é muito difícil. Eu, atualmente, estou tomando 8 comprimidos por dia. Mas estou com qualidade de vida. Continuo com crise. Sou advogado e, às vezes, viajo, trabalho, leio muito, às vezes, passo 2, 3 dias fazendo uma petição. E resolvi atuar na área trabalhista, porque é a área do direito que é mais ágil, porque para poder ter uma atividade assim mais intensa e mais ágil, porque a epilepsia, ela
é uma doença que deixa a pessoa muito tensa, muito tensa. Eu já tive, inclusive, crise dentro do tribunal. Mas, atualmente, as minhas crises, elas são bem fracas. Eu sinto quando vou ter a crise. E quando eu vou ter a crise, eu deito. Mas as crises, atualmente, por exemplo, a semana passada, eu tive 6 crises. 6 crises. Eu tenho sorte, porque as minhas crises têm aura. Quando eu vou ter a crise, eu sinto que eu vou ter a crise. Assim como Dostoiévski sentia, Machado de Assis sentia. Eu escrevi esse livro, Dostoiévski, Epilepsia em Nossas Vidas, porque ele relata muito bem sobre a aura. O trabalho que a sociedade desenvolve, eu acho ainda muito frágil, muito frágil do lado social. Porque a epilepsia é uma doença efetivamente social. Uma família não tem epilepsia, um doente não tem epilepsia, tem a família todinha. Esse lado muito difícil, eu superei, porque meu pai tem epilepsia, e meu neto tem epilepsia. Mas eles dois tiveram sorte. O papai tem controle com as crises com o Gardenal, e meu neto tem o controle com Depakine. Agora eu não. Eu tive muita dificuldade, principalmente porque eu não aceitei de jeito nenhum. O primeiro médico que eu tive foi um ginecologista. Então eu não acreditei nele, né? Porque a primeira crise que eu tive foi no Exército, e ele chegou e falou logo que eu tinha tido um ataque epilético. Então foi muito difícil para mim aceitar, principalmente porque aquele cara não me passava confiança. Ele era ginecologista, ele estava lá no Piauí a castigo. Ele fez, não sei o que foi que ele fez de errado lá no Rio de Janeiro, botaram ele a castigo, colocaram ele no Piauí. Naquele tempo, eu trabalhar no Piauí era um castigo. Hoje não. Nosso estado é um estado bem avançado na área médica. E ele chegou e disse logo assim, de forma bem grosseira, teve um ataque epilético. Eu fiquei admirado. Ataque epilético? Como um ataque epilético? Eu estava acostumado a banhar, estava acostumado a pular, como é que se diz? No rio. Não, fogueira. Então, a epilepsia, eu sabia que a epilepsia, a pessoa não podia, a informação que eu tinha é que o epilético ele não podia nadar, ele não podia chegar perto da água, ele não podia chegar perto do fogo. Então, eu não aceitei. E o ginecologista falou para mim, tu teve um ataque epilético? Gente, eu não aceitei. Principalmente que eu nadava. A primeira coisa que eu falei para ele, mas como? Se eu nado? Ele disse, não, mas tu teve um ataque. Mas foi isso aí a primeira experiência que eu passei. Boa tarde. Bom, é sempre muito difícil quando a gente tem que falar alguma coisa que acontece com o filho da gente, né? Eu, inicialmente, como formação, sou psicóloga, trabalhei 2 anos na APAE, com crianças excepcionais, trabalhei com crianças autistas, mas sempre com o filho do outro. Então, com o filho do outro, tudo é muito mais fácil. A gente usa muita a teoria, a parte técnica, o limite da mãe, né? Então, você é aquela psicóloga que cobra a postura. Quando passa a ser o filho da gente, esquecemos tudo que estudamos e só sentimos, né? Então, foi muito difícil ter um filho com 7 anos, perfeito, e numa noite a minha cachorra começou a latir e eu saí correndo para ver por que ela estava uivando e ela estava me avisando que meu filho estava convulsionando. Porque eu escutei barulho no quarto dele, não fui ver a cachorra, fui ver meu filho, ele convulsionando, tônico-clônica generalizada, que quem sabe o que é, na teoria, é uma coisa. Ver o seu filho sem respirar, puxando o ar, salivando, urinando, você fala, ele morreu. Né? Não voltava, meu marido, desesperado, fez uma boca a boca nele. Olha, uma psicóloga e um engenheiro de segurança do trabalho, sabíamos o que era, e na hora não sabíamos nada. Quase matamos ele aspirando um vômito, né? Porque forçamos aquilo.
Então, o que aconteceu na minha vida foram 5 momentos na epilepsia. O momento da notícia, seu filho é epilético. O momento da negação, não, isso não vai acontecer de novo, isso aqui foi só hoje. Aí acontece a segunda vez, não, mas foi só hoje de novo, né? Não vai acontecer mais. O terceiro e grande momento da minha vida foi a depressão, não aceitava, me revoltei, não é possível. E eu acho que foi muito positivo, porque essa depressão me determinou a fazer com que meu filho tivesse qualidade de vida. Tudo bem, ele é epilético, ele está epilético. Ele tem uma crise hoje ou ele vai ter sempre? Então tá, então ele vai ter sempre, mas hoje ele está epilético. Amanhã ele vai acordar bem. Com isso, moro em São Paulo, temos uma condição de vida muito diferente do que Geraldo expôs agora, a realidade que ele viveu, do que a doutora expôs, essa realidade social. E eu falei, eu vou aonde eu precisar e vou fazer o que eu puder para que meu filho tenha qualidade de vida. Ele pode ser epilético, sim, sem preconceito, com ele mesmo. Só que nós introduzíamos remédio, ele tinha alergia. Ele tem alergia até ao antibiótico, desde pequenininho. Então, assim, ele teve urticária gigante, epilepsia, racho cutâneo, caía cabelo. Teve remédio que eu dei para ele que parecia que já cocaína, porque tamanho efeito colateral, perda na leitura, porque já era alfabetizado aos 7 anos, perda na cognição. Eu falei, não, isso não é possível. Então, eu marcava médico e falava, doutor, eu não vou dar esse remédio. Por que, Nívia? Porque o meu filho não é essa pessoa. Esse remédio estava... Primeiro que ele tem ponta-onda contínua do sono, ele só convulsiona dormindo e não tem um remédio desses 18 que mude o eletro dele, até hoje. Já vieram remédios de onde vocês imaginarem, todos os importados ele já testou. E o eletro dele não abaixa, ele tem o mesmo exame até hoje, são 4 anos e meio. Ele fez 25 eletroencefalogramas, num dos melhores hospitais de São Paulo, não vou citar nome, porque eu acho que não convém. Mas porque a minha condição financeira me possibilitou. E isso faz diferença. A doutora sabe o que é isso, né? Essa assistência, você introduz um remédio, fica com ele 40 dias, faz um eletroencefalograma, teve alteração no sangue, teve alteração no fígado. Eu ligava, doutor Vinícius, meu filho, não vai ficar assim, não permito que isso aconteça. Por quê, Nívia? Porque ele não consegue chutar a bola, ele vai para lá, a bola está... Não vou dar esse remédio. E não está ajudando na crise. Então, hoje, o que nós fizemos foi tentar mostrar que ele é capaz, que ele tem dificuldades e por essa dificuldade ele precisa se determinar mais. Como o irmão tem dificuldades em outras coisas. E trabalhar com o meu filho mais velho foi pior do que com ele, porque o meu filho presenciava as crises. Com 10 anos, tinha um irmão de 7. Então, ele vivenciou o medo da perda. E trabalhar com a minha depressão, então, a família, como o Geraldo disse, vive a doença. A família fica epilética, a família enclausura uma criança, e eu falei, isso não pode acontecer. Eu sempre fui muito assim, de falar, de ter amigos, e os meus filhos também. Então, um dia internado, dentro do Hospital Santa Catarina, entrei no Facebook, desesperada, e cliquei lá, epilepsia. Fui recebida por uma garota que tem um grupo de epilepsia, Graziella, que me explicou o que ela tinha. Falei, bom, então Felipe não tem nada, né? Porque ela tem Steve Johnson, ela não pode nem com sabonete, ele pelo menos um anticonvulsivo tá maneirando, né? Então, aí comecei a participar dos grupos, e quando eu vi, eu estava ajudando. Eu estava dando experiências de que era possível receber a notícia e conviver com isso. Aparece Silvia na minha vida, que é uma mãe da epilepsia também, e me convida a montar o grupo Mães da Epilepsia. Na hora topei, porque nós somos a emoção. Nós vemos o nosso filho convulsionando e na hora que ele acorda, ele fala, ai mãe, vamos para o futebol? Quantas vezes entrei com o Felipe no carro, ele dormia indo para o futebol, chegava em casa, ele convulsionando, por que eu não fui para o futebol? Vamos embora, entra no carro, vamos para o futebol. Mãe, eu vou na casa do meu amigo. Mas, filho, você acabou de convulsionar. Mas eu vou. Então, vamos embora. Vai para a casa do seu amigo. Vai dormir no seu amigo.
Nós fazemos isso no Mães da Epilepsia. Nós recebemos essas mães e ajudamos a não sofrer tanto, porque vai sofrer. Mas aceitar e ajudar a orientar. Olha, você tem alternativa, converse com o seu médico, não é briga, converse. Ninguém melhor do que ninguém, do que a mãe. É a mãe que conhece o filho. A mãe conhece todos os detalhes do filho. Só que com esse grupo, surge o Geraldo, nós nos conhecemos desses outros grupos. Cadê os pais, né? Os filhos, os maridos. Montamos Convivendo com a Epilepsia, que é um grupo que nós colocamos música, poesia, piada. Eu brigo com o Geraldo, eu tiro ele do Facebook, depois ele briga comigo, ele me tira. Daí eu ponho ele, daí um é coordenado assim, né? Brincamos, enfim. Ele, muitas vezes eu provoco ele, porque eu não quero que o Felipe tenha medo de viver. Eu não quero que o Felipe tenha preconceito com ele mesmo. Eu quero que ele aceite. Tem uns que têm epiléticos, outros são diabéticos, outras falam demais, outras são neuróticas. Nós temos tantas pessoas e tantas doenças e tantas síndromes. E o que é epilepsia? E daí tem o quebra do preconceito, que é um outro grupo. Então, nós falamos sobre isso e está atingindo muita gente, ajudando muita gente. Obrigada pela oportunidade. Tá? Doutora Vera. Bom, eu como... Estão ouvindo? Eu, como médico, me sinto até sem graça nessa mesa. Mas, assim, eu acho que existe um lado médico. Existe uma coisa que, na prática, que a gente vê é que, apesar do relato da Nive e do Geraldo, 60% das pessoas que têm epilepsia, elas ficam curadas. Então, não é o fim do caminho. Então, essas pessoas, elas têm que ter acesso ao tratamento adequado. O que a gente tem tentado fazer nos últimos anos, e eu faço parte do departamento científico da Academia Brasileira de Neurologia, do departamento científico de epilepsia da Academia Brasileira de Neurologia, tentar criar um algoritmo de tratamento para as pessoas com epilepsia. De fato, a gente não consegue ter neurologistas em todas as cidades do Brasil, né? Muito menos em cada bairro, em cada posto de saúde. Mas a gente precisa criar uma forma de diminuir o que a gente chama de gap de tratamento, aqueles pacientes com diagnóstico de epilepsia que não estão sendo tratados, que isso no Brasil, segundo o estudo da ASP, chega até a 60% dos pacientes com epilepsia, né? Então, acho que esse é o primeiro grande passo que a gente tem que dar como médico. Então, é o pediatra que vai fazer o primeiro atendimento no posto de saúde, que vai ter que saber tratar a epilepsia nesse primeiro momento. E depois a gente tem que escalonar esse tratamento de forma a esse paciente que chegou ao primeiro atendimento médico, foi medicado, o caso não foi resolvido, ele chegar aos centros de excelência. Hoje a gente tem alguns centros de excelência no Brasil que tratam pacientes com epilepsia e na verdade, assim, eu lido com residentes no meu dia a dia, né? E eu tento muito incutir na cabeça deles que a qualidade de vida do paciente é importante. Então, não adianta a gente dar um monte de remédio para o paciente, ele tem um monte de crise, a gente quer zerar as crises. De fato, o nosso alvo é sempre esse. Se eu puder deixar o paciente sem crise, eu quero. Mas a gente tem que medir o custo-benefício disso tudo, né? Então, a gente tem que perguntar como é que está a escola, como é que está o trabalho, como é que está a saúde geral, se tem namorado, se não tem namorado. Isso tudo faz parte da anamnese do paciente e da família que tem epilepsia. Eu, como trato de criança há muito tempo, quem trata de criança não consegue tratar do indivíduo, né? Trata da família, porque a criança ela, necessariamente vem acompanhada. Eu tive pacientes que vinham a criança, o pai, a mãe, a avó, a bisavó, todo mundo na consulta, e a gente tem que tratar todo mundo, tem que conversar com todo mundo. Então, na verdade, essas políticas que estão sendo, que está se tentando melhorar o tratamento para as pessoas com epilepsia no Brasil, elas podem partir do lado médico, mas eu acho que se a sociedade não se mover para tentar fazer com que esse tratamento vá adiante, a sociedade tem que saber o que ela tem direito. Eu tenho direito a remédio no posto de saúde, eu tenho direito a remédio de alto custo, eu tenho direito a tratamento de alta complexidade. Isso tudo está protocolado no Ministério da Saúde. Isso tudo existe lá disponível. Só que nós vivemos num país em que a política de saúde pública é muito ruim. Então, o que a gente vê, assim, eu hoje vivo uma realidade cultural bastante interessante, porque eu fiz a minha formação toda aqui no estado de São Paulo.
E aqui eu prescrevo um remédio, o paciente tem, apesar de todas as dificuldades de algumas cidades menores do estado de São Paulo. Hoje eu trabalho no Paraná, que é um estado que tem um nível cultural e social bom, mas lá a gente não consegue dar remédio de alto custo para o paciente. Né? Lá não tem. Né? Lá, para o paciente conseguir chegar ao serviço de cirurgia de epilepsia, ele tem que percorrer um caminho que ele fica, às vezes, anos na fila. Então, isso tudo tem que acabar. O serviço está lá, o leito existe, a equipe existe, tem médico para tratar, tem o programa todo organizado, mas o paciente não consegue chegar por burocracia, e isso tem que acabar, de fato. Pegando aí um pouco o gancho com o que a doutora Vera comentou, muitas pessoas não sabem que no SUS são distribuídos os 4 medicamentos chamados de primeira linha, que é o Gardenal, fenobarbital, a fenitoína, o idantal, a carbamazepina, o tegretol e o ácido valproico, que é o Depaquene. Isto é obrigado ter na rede pública e não pode faltar. Então, o que a sociedade pode fazer? O que a associação de pacientes pode fazer? Vigiar e denunciar no momento que faltar. Porque a hora que faltar, essa pessoa vai ter crise, ela pode ter status epiléticos, ela pode precisar de uma internação em UTI, não é, Vera? Assim, além disso, só lembrando que a política de distribuição de medicação funciona assim. Essas 4 medicações são de responsabilidade do município. Existem ainda as drogas consideradas de alto custo, que são lamotrigina, topiramato, a gabapentina e a vigabatrina, o clobazam, que está no alto custo, tá? Que são de responsabilidade da Secretaria Estadual. Tá? Então, é um processo que a gente chama de processo de medicação de alto custo. Esse é obrigação do Estado fornecer. Às vezes a gente vê pessoas com epilepsia fazendo rifa para comprar o remédio. Porque esses remédios de alto custo, que é obrigação dos governos estaduais, isso aí tem caixinha de remédio que custa R$300, R$400, R$500, é caro. Mas nós temos lei, nós temos portaria do Ministério da Saúde, e isto é um direito das pessoas com epilepsia. Então, é preciso fazer valer o direito do que já existe. Olha, eu queria acentuar uma situação que eu vivo, e que as pessoas lá da associação, que eu sou vice-presidente, vivem muito isso, sofrem muito com isso, aliás. A receita. O paciente com epilepsia, ele é eternamente suspeito de ser um drogado. Então, quando chega no final por exemplo, consegue uma consulta. A consulta, o médico dá uma receita para você conseguir o remédio durante 30 dias. Quando chega com 30 dias, você conseguir uma consulta novamente no SUS, é dificílimo. Você fica sem um medicamento. Aí como é que você vai conseguir esse remédio? Se você vai na farmácia, você não consegue comprar. Você vai comprar o Gardenal sem a receita? Claro que não. Então, nós estamos vivendo esse problema lá no Piauí, esse problema está gravíssimo. Cadê a receita? A gente pede a receita para o médico, ele não quer dar a receita. Então, Geraldo, mas o que falta informação é o seguinte: existe uma portaria do Ministério da Saúde que a receita, desde que contenha o CID, ela tem validade por 6 meses. Ela deve ser recebida pelo posto de saúde e carimbada a cada mês com o fornecimento da medicação. Só que os postos de saúde, infelizmente no Brasil, usam isso como meio de vida, porque eles não aceitam essa receita para obrigar a reconsulta, aí o paciente não consegue a reconsulta, aí eles não têm que dar o remédio porque não tem receita, e eles economizam. É a típica, vocês vão me perdoar a palavra, mas é a economia porca, que o paciente fica sem remédio e vai parar na UTI por conta da falta de medicação. Eu já tive estado de mal epilético. Então, olha, eu acho assim, que tem muita coisa já boa para as pessoas com epilepsia e que às vezes não são devidamente utilizadas, né? Tem a lei da receita, tem a lei do remédio barato, tem a lei do remédio caro, tem a lei que tem direito de fazer os exames.
Tem o tratamento fora de domicílio, que você pode precisar ir operar lá em São Paulo, ou a pessoa vem de Rondônia para operar aqui em Ribeirão Preto, é obrigatório. Mas as pessoas desconhecem. Por isso que é importante as pessoas se reunirem, se agruparem, formarem grupos de apoio, formarem associações, se informarem para usar o que já existe. E, além disso, reivindicar o que ainda não é necessário, não existe, que é, igual o Geraldo falou, uma atenção integral à saúde da pessoa com epilepsia. Não basta controlar as crises, não basta ficar sem crise, porque tem as outras esferas da vida da pessoa que precisa harmonizar e precisa viver bem. O professor Norberto veio aqui me comunicar que nós vamos ter que encerrar às 18h30. E nós tínhamos plano, Geraldo, de ter mais meia hora de debate aqui na mesa para depois abrir para o público. Então, eu vou mudar o encaminhamento e, à medida que as pessoas forem fazendo as perguntas, vocês vão respondendo, tá certo? Então, quem gostaria de fazer pergunta, vamos fazer 3 perguntas cada vez para agilizar. Uma pessoa faz, passa o microfone para outra e responde a 3 de uma vez. Fala, Norberto. Isso. Não, se a pessoa devagar para fazer a pergunta, só vai ter uma pergunta. Então, tem que ser breve, sucinto, para poder ter a resposta, né? Vamos lá. Eu tenho uma pergunta. Na verdade, você sabe da minha aflição, Carol, porque eu trabalho com pesquisa em epilepsia, sou bióloga, não tenho convivência, eu até, né, Vera, achei que tivesse. Não tenho convivência com pessoas com epilepsia, eu faço pesquisa em animais. E sou muito, muito movida pela situação da epilepsia, né? Então, a minha vontade, eu moro numa cidade de Divinópolis, não acho que tem associação lá, nunca descobri uma associação lá, e gostaria de fazer um trabalho na cidade para conscientização. Mas, para eu fazer um trabalho de conscientização, eu preciso me armar. Porque a situação da família com epilepsia é uma situação complexa, eu não posso simplesmente ir lá com o conhecimento da ciência para fazer algum trabalho. Então, o que vocês sugeririam, né? Qual o caminho? A Carol tem me ajudado muito nisso, mas eu gostaria de saber de vocês. Qual o caminho a seguir para que eu pudesse fazer o melhor trabalho possível para poder tirar o estigma da epilepsia, ou reduzir o estigma da epilepsia no meu... Obrigado, Cristiane. Vamos ver se tem mais perguntas. Tem mais perguntas? Vamos pegar 3 perguntas, responder as 3, depois aqui é Vera, né? Pode falar. Vai ao encontro do que a Cris perguntou. É porque eu tenho vontade de fazer, só que esse trabalho com crianças e das crianças ir para os pais delas. Então, eu queria também uma sugestão em relação a isso. E da criança para o adulto. Ok. Não pode responder? Não, vamos pegar mais perguntas, porque você vê, 2 perguntas iguais. Então, a gente tem mais agilidade para responder. Calma, professor. Boa noite. Boa noite. Eu sou mãe do Lucas, ele tem epilepsia desde que nasceu e afetou a parte social, psicológica, ele não sabe ler, não sabe escrever. E eu já tentei auxílio, uma aposentadoria para ele, né? Porque iria até fazer bem para o ego dele, né? E eu não consigo, porque para você conseguir isso, você precisa, o pai e a mãe, ganhar salário mínimo. Só que eu acho que esse dinheiro não é para a gente, é para ele mesmo, para o ego dele saber que ele tem um salário. Eu gostaria de saber o que... Ok, nós vamos responder. É Vera, seu nome? Uhum. Tá bom, Vera, obrigada. Você quer fazer uma pergunta? Eu falei 3, mas vamos fazer mais. O Geraldo comentou alguma coisa, mas só para ele falar de novo do acesso dele aos medicamentos via SUS e para Carol e para Carol e para Vera, vocês comentaram aí as leis, ou seja, carimba a receita,
por que não via ministério, ou seja, equipes internas que façam treinamento? Se o problema é a prática do dia a dia dos postos para entrega dos remédios, ou seja, para, sei lá, não sei se estão desviando, para reter os remédios, para manter o estoque, como é que você muda essa prática por dentro dos postos de saúde via Ministério da Saúde? Uma mudança de prática disso aí. Como que vocês fariam isso? Porque se vocês têm direito a acesso a escalões mais altos dentro do Ministério, fazer isso, entendeu? Uhum. Eu queria responder sobre a aposentadoria, a minha área. Ele não tem direito. Por exemplo, se seu marido ganhasse metade do salário mínimo e seu filho não tivesse condições nenhuma, tivesse, digamos, uma epilepsia refratária, difícil tratamento, ele teria direito à aposentadoria através do LOAS. Mas se é uma aposentadoria, ou se é uma epilepsia idiopática, tipo a minha, que não tem, é uma epilepsia comum, uma epilepsia simples, ele não tem direito. Mesmo que seu marido ganhasse metade do salário mínimo, o seu filho não teria direito a essa aposentadoria, porque a lei não permite. No caso da Vera, eu sei porque eu conheço bem o Lucas, ele tem uma epilepsia que teria indicação. O problema é a renda familiar, porque, na verdade, se eu estiver enganada, você me corrige, ele não entra no esquema normal de aposentadoria, ele entraria no esquema de auxílio-doença, e para isso você tem que ter a questão da renda mínima familiar, que é o que a Vera falou, só passando fome nesse país para conseguir o auxílio-doença como... O auxílio-doença através do LOA, mas esse auxílio-doença só para quem tem epilepsia refratária. O Lucas tem, ele teria indicação, só que o problema é a renda familiar, que de fato... A renda familiar. Porque o Lucas, ele não tem condição de trabalhar, ele não tem. Ele não sabe ler, ele não sabe escrever, então ele precisaria de um auxílio, uma ajuda, até para melhorar o ego dele, saber que ele tem um dinheiro dele, entendeu? E eu nunca consegui isso, ele tem 30 anos já, eu nunca consegui. É como a doutora Vera falou, é a renda. Se ele não tem condições de trabalhar, mas a família tem uma renda, por exemplo, o salário mínimo, mas a lei não permite. Isso está errado na lei. Tem milhares de brasileiros nessas condições e condições piores. Porque tem pacientes que não podem sair sozinho de casa, que precisa de acompanhante. Então, o encontro do ano que vem que vamos fazer em Foz do Iguaçu, nós vamos debater essas questões com o Ministério do Trabalho e o Ministério da Previdência Social. Eu tinha um filhinho pequenininho. O que eu posso fazer para a cabecinha dele crescer sem esse preconceito? Então, o que nós fizemos? Nós procuramos uma linguagem infantil. Ele fala cérebro, ele muda tudo, ele fala errado, ele explica que ele caiu, que ele babou. E a mãe, não, você salivou. E, assim, uma linguagem que a criança entenda. Então, nós estamos começando pela escola, para que o professor saiba que a inclusão hoje que as escolas são obrigadas, não existe, gente. Não existe inclusão. Não tem professor preparado para receber uma criança que está com efeito colateral de uma medicação. Meu filho estava em uma das melhores escolas de São Paulo. Eu não estou falando do Sistema Único de Saúde. Imagine no Sistema Único, na Prefeitura. São Paulo está começando. A psicopedagoga do Felipe é presidente da Associação de Psicopedagogia do Brasil. Olha o nível que eu estou dizendo. E a gente faz um trabalho de formiguinha. São 2 anos e meio, uma vez por semana, Felipe conversando com ela. Trabalho com a família, trabalho com a escola, trabalho com o neurologista. É uma equipe doente. Ou seja, imagina aquela mãezinha que está na escola pública, que não tem essa estrutura. São Paulo hoje é obrigado a ter uma psicopedagoga por escola. São Paulo. Temos que trabalhar os professores. Estive na Unicamp sábado, equipe toda do Dr. Lee, junto com o pedagogo. Saí de lá chorando de emoção. Não acredito que isso está acontecendo. Isso é bárbaro. A psicopedagogia, o pedagogo, os neurologistas vão trabalhar as síndromes na Unicamp. Gente, começamos. Então, se vocês precisarem de suporte, entre em contato comigo, eu te dou meu cartão, com a Silvia, com o Geraldo, a gente ajuda. Tem todo o material de divulgação, mas a gente tem que começar de baixo. E está surtindo efeito. Tá? Ok. Respondemos todas, né? Temos mais 5 minutos. Então, rapidinho, mais 3 perguntas. Boa noite. Eu gostaria de saber de vocês o seguinte.
Foi muito falado com relação à percepção do paciente com a epilepsia, no caso, a crise tônico-clônico, né? Que é a mais perceptível, que você realmente vê o quadro. E no caso, assim, como é que vocês lidam, como é a participação, quando a pessoa ela tem a crise de ausência? Como é a percepção, como é assim, o acolhimento, o encaminhamento junto ao grupo de vocês? Nós temos muitas, a grande maioria tem ausência, que participa. Assim, tem de tudo, né? Mas essas que têm ausência, às vezes na escola são taxadas de vagabundo, né? Às vezes o marido, né? Você não presta atenção, você é preguiçosa, né, Geraldo? O meu neto tem ausência. As crises dele são crises de ausência. Está se dando muito bem com o Depaquene. A gente recebe todo mundo da mesma forma, desde a tônico-clônica até a ausência, todas. E a pessoa está procurando a medicação adequada, inclusão, enfim, é recebido da mesma forma. Para nós é epilepsia. Primeiro a gente desmistifica e explica. Existem tantas crises, e dentro daquela tônico-clônica, tem a dormindo, tem a acordada, né? Tem aquele que volta em 2 minutos, meu filho fica 2 horas inconsciente, não acorda, dorme. Tem crise de 7 minutos, dormindo. Então ele não sabe que ele tem epilepsia. Quem é que tem? A mãe, né? Fiquei 2 anos sem dormir, esperando ele ter crise. Tá, né? Tá respondido, ok? O próximo. Boa tarde. Primeiro, gostaria de agradecer essas contribuições tão valiosas, né? Eu sou a Priscila, atualmente eu estou como presidente da Associação Brasileira de Epilepsia aqui de Ribeirão Preto, e o conhecimento, a gente tem visto a importância do conhecimento, do quadro por parte do paciente, por parte da equipe de saúde, por parte da sociedade. Um dos trabalhos que nos tem mobilizado imensamente junto à Secretaria Municipal de Educação, que nos tem recebido muito bem com uma proposta de esclarecimentos sobre a epilepsia para os coordenadores e professores do ensino fundamental. Isso tem sido excelente, tem nos trazido bons ganhos, dentre outras medidas que nós temos tomado em relação ao conhecimento da situação da epilepsia. Eu gostaria de perguntar para a Nívia, mais especificamente, como foi o papel da psicopedagogia e quais foram os ganhos que ela percebeu no caso específico do Felipe. Eu acredito que conhecer esse quadro mais profundamente vai nos ajudar muito, porque fala a linguagem da escola, né? Então, eu gostaria de saber um pouco melhor sobre isso. Foi extremamente difícil, porque Felipe não se adaptava a medicação alguma. Foram 18 trocas. Então, cada troca era uma postura, porque ele tinha perda na coordenação motora fina, então na leitura atrapalhava a escola. A outra, ele ficava excitadão, não dormia. A outra, ele ficava sonolento. Então, foram várias posturas. O foco, ela é psicopedagoga e ela é terapeuta familiar, ela é matemática e, além de tudo, ela é fonoaudióloga. Então, essa pessoa com que eu agradeço a Deus me pôs no caminho, caminhou comigo, não pode cobrar além do que ele pode dar e nem menos do que ele poderia te dar. Então, você imagina para uma mãe, né? Então, a mãe é a chata, a mãe... Ela fez um trabalho em foco, mas o que nós fizemos para as escolas? Primeiro, a escola não estava pronta. Não adiantava eu querer que ele ficasse naquela escola voltada para o Enem, não dá, com 40 alunos, não dá. Vamos buscar uma escola. Só que tem o irmão não precisa sair. O irmão não tem epilepsia. Então, nós fizemos a autoestima. Isso, Felipe, você é especial. Você precisa de atenção. Nós vamos buscar uma escola pronta. Tal. Tem yoga na escola dele. Tem arte-terapia, tem música. Ele trabalha as outras emoções. Ele é extremamente inteligente, mas ele não está apto para ler um livro de 100 folhas e entregar em uma semana, porque a outra escola vai para o Enem. Dá para entender? Então, nós começamos esse trabalho do grupo entre a psicopedagoga, entre as professoras, quem convive, as mulheres, o outro entre os pais. Então, nós começamos a trabalhar a família doente, os amigos. Ele não tem preconceito algum. Ele teve crise na quinta-feira, né, Silvia? Eu fui buscar na escola. Crise não, tem uma aura que ele não sabe o que é, mas eu falei, isso é aura, porque ele não comeu direito. Tem a questão da alimentação, do carboidrato, tem as dietas, enfim.
que ele sabe tudo, ele só não sabe explicar, porque hoje ele tem 11 anos e hoje ele está naquele momento, porque casa de ferreiro, espelho de pau, não fala da minha vida, tá? Você não fala da minha vida, porque eu estou cansada. Então, eu respeito. Vai ter uma hora que ele vai voltar a falar. Né? Bom, nós vamos precisar, infelizmente, encerrar. Cadê o microfone? Aqui. Fala, acho que está aqui. Infelizmente, vamos precisar encerrar, porque agora que a conversa está esquentando e ficando boa, né? Eu vou dar... Você quer falar antes que a mesa encerre? Eu vou pedir para cada componente da mesa, em 1 minuto, fazer suas considerações finais. Bom, como médica, eu posso dizer para vocês assim, quem tem epilepsia, ou quem tem alguém com epilepsia na família, não pode desistir. Sabe? Eu acho que a gente tem sempre estar buscando. E eu acho que as saídas estão aí. Só que eu costumo dizer para os meus pacientes o seguinte, para alguns é mais fácil, para outros é mais difícil, mas para ninguém é impossível. Então, acho que a gente tem que buscar o tratamento onde ele estiver, e existem meios dentro do Brasil que favorecem o tratamento. A gente só precisa, às vezes, ser um pouquinho mais incisivo. Nívia, suas considerações. Eu queria deixar o site, que é www.epsiaonline.com.br, que é do Quebra do Preconceito. Lá é um grupo maior, que atinge maior pessoas. Avisar vocês que nós temos os 3 grupos do Facebook, né, que é o Mães da Epilepsia, lá só entra mulher. Não adianta vir falar que está com o nome desse... Não, nós vamos tirar, né? Aí tem o Convivendo com a Epilepsia, que sou eu e o Geraldo. E o Quebra do Preconceito, Epilepsia. Enfim, o nosso foco você tem que colocar a pessoa com autoestima elevada para a sociedade, não trancar a epilepsia dentro de casa, porque isso vira outra doença. Daí você traz outros problemas. Então, desmistificar é extremamente importante. Obrigada. Bom, eu quero agradecer ao professor Norberto, a Poliana, e dizer que lá na Associação Brasileira de Epilepsia e no Convivendo, nós procuramos banalizar a epilepsia, banalizar de uma forma, como uma forma que não deixa a pessoa com remorso de ter epilepsia. Então, a banalização da epilepsia como doença, como um mal contagioso, esse é o objetivo, esse é o objetivo e que nós estamos procurando, e vamos agora escrever o 2º livro, Convivendo com a Epilepsia, eu e Nívia, e agradecer novamente, parabéns, professor, parabéns, Poliana. Obrigado, Geraldo. Bom, para finalizar, eu agradeço aqui a presença de todos que compareceram para este debate. Agradecer mais uma vez ao professor Norberto pela oportunidade que criou de, num simpósio deste porte, colocar uma mesa dessa natureza. E faço um apelo a todos, especialmente aqueles que são pós-graduandos, que são doutores em epilepsia, que são mestres em epilepsia, que eu faço um apelo. Vocês têm muito para dar, vocês têm tudo para dar. Então, façam alguma coisa no entorno onde vocês vivem. Seja uma matéria na imprensa, uma entrevista no rádio, uma reunião por mês com mães, com crianças, para orientar, para esclarecer o que é epilepsia. É um trabalho que qualquer um pode fazer, porque as informações que precisa não são altas informações de alta tecnologia. Entendeu? O que é a doença, quais são os tipos, como que trata, que é importante ter aderência ao tratamento, que tem preconceito mesmo, que tem que combater o preconceito, tem que lutar para conseguir um posto no mercado de trabalho, aqueles que podem trabalhar. São coisas simples para nós. Eu posso fazer mas de muito valor para aqueles que não detêm a informação igual nós detemos com tanta facilidade. Então, da minha parte, está encerrado. Eu vou dar a palavra para a Lívia, 30 segundos, senão o professor vai me jogar fora aqui desse palco. E convidar o professor Norberto para fazer o encerramento oficial desta sessão. Obrigada a todos. É uma questão extremamente importante, porque eu vivi isso como mãe. Meu filho, tenho certeza que nasceu epilético. Só que eu presenciei a crise dele com 7 anos.
Quando ele dormia, ele fazia assim. Ai, que coisinha mais linda, ele está sonhando. O pediatra não nos orienta a olhar esse sono. Ele não nos orienta quando ele está com o olhinho caidinho. Não é normal. A pessoa tem um olho simétrico. Então, eu acho que na medicina, se vocês puderem orientar nessas anamneses, algumas questões a mais. Que nem todas as crises são tônico-clônicas generalizadas e que baba, entendeu? Quer dizer, esse bonitinho dormindo é epilepsia. A piscadinha, assim, fora de hora, que não tem nada a ver. Que é essa que você falou. Entendeu? Vocês veem o quanto que vocês podem ajudar? Todos vocês podem ajudar. Gente, antes de encerrar, em 14 milissegundos, eu peço um aplauso aqui para a mesa. A Carol, permita aqui fazer uma confissão. Desde 1980, alguma coisa, eu oriento ela em epilepsia. E ela está chorando por 10 minutos. Não, ela está algumas décadas comigo trabalhando com epilepsia. Ela só pode fazer o que está fazendo hoje, aspas. Primeiro porque a Carol, desde antes de fazer pós-graduação, ela já era uma pessoa ativa na sociedade, na cidade onde ela nasceu, onde ela trabalhou desde o início. E, obviamente, deu continuidade de maneira maravilhosa ao trabalho que fez na universidade como pesquisadora. Professora na UFMG, com brilho, se aposentou como chefe de departamento de um programa de pós-graduação de excelência na CAPES, 7 filhos de Ribeirão Preto, por sinal, e depois continua fazendo esse trabalho. Então, a Carol tem tido o tempo da minha parte para poder falar. Então, certamente, nós fizemos um simpósio recentemente aqui, Mitos. Nós trouxemos o professor Jaime Fandinho Frank, da Colômbia. Nós bancamos a vinda dele, estava na LACEA, na LACEA, que é a Escola Latino-Americana de Epilepsia, e o trouxemos para Ribeirão. É o primeiro país do mundo que tem uma lei de fato de proteção para a epilepsia, depois de 40 anos de luta. Então, digamos que eu ecoo esse tipo de proposta, porque sei da importância dela, e é a universidade na sociedade. E eu comunico aqui em primeira mão, o professor Roque acabou de comentar aqui ao lado, que por que não, na próxima reunião da SBNEC, Sociedade Brasileira de Neurociência e Comportamento, a gente faz um simpósio chamado Neurociência e Sociedade. E parte desse entusiasmo tem a ver com essa mesa aqui. Portanto, eu acho que nós estamos tendo uma série de adesões assim importantes e com isso gostaria de encerrar. O tempo para esse tema é o tempo das nossas vidas. Ele não pode se limitar a esse tempo aqui. Fazer esse tipo de espaço, criar esse tipo de espaço não é nenhuma concessão, é uma obrigação. Nós fizemos aqui 2 dias atrás, a celebração dos 25 anos do nosso laboratório e fizemos aqui depoimentos de alunos um pouquinho mais antigos, presentes, enfim, pensar no futuro. E uma das ideias foi exatamente essa, o quanto nós que estamos na universidade e passamos por uma série de níveis que conquistamos por termos primeiro a vida e depois a educação, o privilégio de poder repassar isso para a sociedade, temos a obrigação de fazer isso. Então, de maneira nenhuma, eu acho que esteja fazendo nada do outro mundo, a não ser a minha obrigação social. E, obviamente, que por ser epilepsia a área que eu escolhi há muitos anos para estudar, e neurociências de maneira mais ampla, eu acho que isso aqui é tremendamente importante. Eu até sinto muito que eles, por conta da questão da tradução simultânea, não tenham acompanhado o brilho das palestras que aconteceram nesses dias. Mas por uma questão até econômica, a gente teria que pagar 25, 30 mil reais por tradução simultânea. A gente optou por ter melhor uns coffee breaks razoavelmente decentes, né? E ter as pessoas aqui com uma glicose na veia suficiente para assistir as palestras na sua complexidade. Eu agradeço a todos pela presença, obviamente a mesa que nos acompanha aqui, e certamente continuem conectados, porque precisamos fazer muito por todos nós. Afinal, é a sociedade que nós construímos, depende de cada um de nós. Muito obrigado, gente. E agora temos postes para os que estão aqui também, por favor. Continua a voz.